ficamos maravilhados com o agir sobrenatural de Deus. Logo na primeira página, Deus se manifesta e diz: haja luz, e a luz do nada aparece. E não só a luz, mas a cada versículo, terra, água, plantas, animais, aves, peixes, homem e mulher, tudo surge ou é criado milagrosamente pela voz ou pelas mãos poderosas de Deus. Ao virarmos a página, Deus faz um adolescente vendido como escravo se tornar o governador do Egito. Deus faz uma sarça queimar em fogo, mas não se consumir. Deus envia pragas, Deus parte o mar ao meio e faz o seu povo passar. Viramos a página e Deus faz muralhas caírem. Deus faz uma mulher estéril ser mãe de filhos. Deus faz um gigante ser vencido com apenas uma pedrada. Deus faz o fogo cair do céu. Deus faz jovens saírem ilesos de dentro de uma fornalha. E Deus fecha a boca de leões. A cada página, a cada história, ficamos impressionados com o agir de Deus. Ele existe, Ele aparece, Ele fala e Ele faz. Mas a Bíblia também nos traz uma história muito especial, onde Deus não aparece, onde Ele não fala nada, onde o nome dele nem é mencionado. Esta é a história de Esther. Esther era uma adolescente, órfã e judia, adotada por um turco, exilada na Pérsia. Uma garota de beleza sem igual, que foi escolhida dentre tantas outras para ser a nova rainha. Mas, enquanto estava no palácio, um plano diabólico para matá-la e exterminar todos os judeus foi muito bem elaborado e colocado em prática. Em questão de dias, Esther e todo o seu povo seriam mortos, e praticamente não havia muita coisa a ser feita. A história de Esther nos mostra que existem momentos assim também em nossa caminhada. Momentos obscuros, momentos de ameaça, de medo, onde uma crise se instala, onde pouca coisa ou quase nada pode ser feito. Momentos em que só um milagre poderia nos tirar daquela situação. Momentos em que só Deus poderia fazer algo. Mas são em alguns momentos como estes que Deus não aparece. Oramos e Deus não fala nada. Momentos em que buscamos por Ele ou procuramos no palco principal da nossa vida, mas não o encontramos. Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Abra sua Bíblia, leia a história de Esther, abra os seus olhos e veja, Deus está presente. Em alguns momentos, Ele não está no palco principal, mas Ele está bem perto. Deus está nos bastidores da vida, escrevendo e providenciando o final da história. Muito bem, nós estamos quase no fim da nossa série de mensagens nos bastidores da vida. Enquanto eu sou uma pessoa que, quando canto aqui na frente, normalmente 80% do tempo eu fico de olhos fechados. E então, mas à medida que eu abro os olhos, eu consigo enxergar um pouco, né? Apesar dessas luzes aqui, os irmãos não imaginam, vocês não imaginam. Quem sobe aqui fica, né? Mas a gente consegue enxergar e ouvir alguns rostinhos novos aí, talvez pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos trabalhar a 8ª mensagem dessa série, Nos Bastidores da Vida. Temos trabalhado, como você viu no vídeo de abertura, a vida de Esther, a história de Esther. E hoje é a 8ª mensagem, mas todas as outras também estão disponíveis no YouTube, no Facebook ou até mesmo no aplicativo da igreja, para que você possa assistir, você possa acompanhar aí também a série e entender um pouquinho mais deste livro de Esther, a história dessa mulher e daqueles que a cercam, né? E hoje nós vamos meditar no capítulo 7 do livro de Esther e eu vou falar sobre essa temática: o mal não prevalecerá. Esse vai ser o tema da nossa mensagem dessa noite: o mal não prevalecerá. No livro de Esther nós temos muitos banquetes, muitos jantares, refeições, como diríamos, marcantes. Logo no primeiro capítulo nós temos um banquete que estava sendo oferecido aos nobres da Pérsia, aos oficiais, a todos os líderes militares da Pérsia e da Média, aos príncipes, aos nobres de todas as 127 províncias dominadas pelo rei Xerxes. Durante 6 meses, não foi um banquete qualquer, mas durante 6 meses Xerxes pôde mostrar toda a grandeza do seu reino, o seu enorme poderio, o seu domínio. E aquele banquete de 6 meses foi um banquete regado pelo mais nobre vinho. Todos podiam comer e beber à vontade do vinho real. E com isso, todos perderam o controle.
perderam a compostura, inclusive o rei. Alterado por muita bebida, o rei pediu para que a rainha Vasti viesse até a sala onde os homens estavam reunidos para ele poder exibir a rainha, para que ele pudesse não apresentá-la, mas exibi-la para os homens, e ela não atendeu o pedido do rei. Ou seja, o final do banquete foi um grande vexame aí no capítulo 1. No capítulo 2, 4 anos depois, nós temos, após a escolha da Ester para substituir a Vasti, nós temos também um grande banquete que foi oferecido pelo rei, também aos nobres e aos oficiais de toda a Pérsia, Medo e Pérsia. E este ficou conhecido como Banquete de Ester. Aquele dia, inclusive, foi proclamado jejum em todo o império, feriado em todo o império, e o rei decidiu dar presentes, generosamente presentes a todas as pessoas. No capítulo 5, nós temos o primeiro banquete oferecido por Ester ao seu marido e também a Amã, seu homem de confiança. Aquele banquete foi um grande sucesso, porque Ester alcançou aquilo que ela queria. Ela conquistou a atenção do rei, ela conquistou o favor do rei, então ela foi bem sucedida. Aquele banquete, podemos dizer que foi um grande sucesso. E aqui no capítulo 7 nós temos o segundo banquete oferecido por Ester ao rei Xerxes e também ao seu homem de confiança, Amã. Dentre todos os banquetes relatados no livro, nós podemos dizer que este, apesar de pequena plateia, este foi o banquete mais marcante de todos. O banquete registrado no capítulo 7 é especial, é marcante, é fundamental para a história e traz uma reviravolta, mais uma reviravolta gigantesca. Apesar de ter se passado apenas um dia entre o primeiro banquete de Ester e o segundo banquete, apenas um dia, mas muita coisa aconteceu entre esses banquetes. Após sair do primeiro banquete, Amã tramou a morte do primo de Ester, Mardoqueu. Inclusive ordenou a construção de uma forca naquela noite, para que no dia seguinte Mardoqueu pudesse ser enforcado. Xerxes naquela noite não conseguiu dormir. E eu fiquei, quando estava preparando essa mensagem, eu fiquei me perguntando, será que Xerxes estava ansioso? Será que Xerxes estava curioso? Porque a rainha, ele já tinha perguntado para a rainha Ester o que ela queria. Quando ela apareceu ali perto dele no pátio, ele estendeu o cetro e perguntou para ela o que ela queria. E Ester não respondeu. No primeiro banquete que ela ofereceu, novamente ele pergunta para Ester o que ela queria. Ele estava disposto inclusive a dar metade do seu reino, se ela assim o quisesse. Mas Ester também não pediu nada, pediu para que ele voltasse segunda vez para um segundo jantar, e aí sim ela diria o que ela queria. Então será que naquela noite ele ficou ansioso, curioso? O que será que a rainha quer com tudo isso? Por que ela apareceu aquele dia? Por que ela marcou um jantar? Por que agora outro jantar? O que será que ela quer com tudo isso? Eu não sei se ele estava ansioso, se ele estava curioso, eu não sei. A única coisa que eu sei é que ele não dormiu aquela noite, pediu para lerem as crônicas do seu reinado, e aí alguém apareceu para ler as crônicas, os feitos do rei na história, e mediante a leitura Xerxes ficou sabendo de um livramento de morte que ele teve por causa de Mardoqueu. Mardoqueu conheceu uma tramóia que estava sendo feita para matar o rei, então o rei ficou sabendo a tempo, porque Mardoqueu fez questão de contar, e Ester levou isso até o rei, e ele então foi poupado, a sua vida foi poupada. Mas a pergunta que ele fez é: e o que foi feito com Mardoqueu? Absolutamente nada, ele não ganhou nada. Então Xerxes resolveu homenageá-lo, e tudo isso aconteceu numa única noite, pós-jantar. E quando Xerxes resolveu homenageá-lo, mas queria um conselho, Amã apareceu exatamente no mesmo momento, no pátio, para pedir o enforcamento de Mardoqueu. Enquanto Amã queria o enforcamento de Mardoqueu, o rei Xerxes queria homenagear Mardoqueu. E aí o rei perguntou: o que se deve fazer a um homem a quem o rei deseja honrar?
E Amã, achando que era com ele, falou: esse homem tem que ser vestido com o manto do rei, tem que ser montado no cavalo do rei, a coroa do rei deve ser colocada sobre a sua cabeça, e aí alguém deve ir, um dos príncipes deve ir à frente dizendo: é isso que se faz ao homem que o rei quer homenagear. E aí então o rei Xerxes disse: é isso que eu quero. Então você, Amã, pegue o meu manto, pegue o meu cavalo, pegue a minha coroa, e você vai até Mardoqueu, porque é ele que eu quero homenagear. Vista Mardoqueu com o meu manto, coloque nele a minha coroa, coloque ele sobre o meu cavalo, desfile com Mardoqueu pela cidade, e você vai na frente, é você quem vai na frente dizendo: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E foi isso que aconteceu naquele dia. O Amã, que queria matar o Mardoqueu, teve que colocar o Mardoqueu sobre um cavalo, vesti-lo como um príncipe e desfilar com aquele homem pela cidade, elevando aquele homem que estava humilhado na porta do palácio. E aquele Amã, que entrou todo orgulhoso e pomposo nos aposentos do rei, foi humilhado naquele dia, diante de toda aquela situação. E Amã estava tão mal com tudo aquilo, que ficou, e tão distraído com tudo aquilo, tão irritado com tudo aquilo, que quase perdeu o segundo jantar. É que os homens do rei apareceram para levá-lo para o segundo jantar. E o segundo jantar foi servido com a mesma dedicação que o primeiro. Havia comida à vontade, havia vinho à vontade, e o clima de festa talvez ajudou Amã a esquecer aquele dia miserável que ele tinha tido. Mas quando Amã estendeu o braço para pegar ali mais uma taça de vinho, o rei então fez mais uma vez a pergunta a Ester: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Mais uma vez, Xerxes faz a mesma pergunta para Ester. E eu imagino como Ester agora estava com seu coração acelerado. Porque afinal de contas chegou o momento. Chegou a hora que ela tanto esperava. Aquele era o momento certo, a hora certa de fazer o pedido ao rei. Então Ester abre a sua boca para dizer ao rei Xerxes: se posso contar com o favor do rei, se isto lhe agrada, poupe a minha vida, a vida do meu povo. Este é o meu pedido, este é o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Repare as palavras que estão em destaque aí e que de certa forma mostram o anseio do coração dessa mulher. São as palavras que saíram da boca de Ester: poupe a minha vida, a vida do meu povo, meu pedido, meu desejo, eu, o meu povo, vendidos, destruição, morte, aniquilação. Ou seja, Ester, através dessas palavras, Ester, a rainha da Pérsia, se revelou como a Ester, a judia. Ela se despiu de todas as suas vestes reais para se mostrar a Xerxes exatamente quem ela era. Debaixo de toda essa roupa, debaixo de toda essa parafernália, de todo esse glamour, de toda essa sofisticação, eu sou apenas uma judia. Eu sou uma judia. Então poupe a minha vida, poupe o meu povo, porque nós fomos vendidos para a destruição, para a morte, para a aniquilação. Então nos poupe. Você consegue imaginar como é que ficou a sala depois disso? Na minha mente eu imagino o silêncio que pairou sobre aquela sala. Quando Ester abriu a sua boca para falar assim, eu consigo imaginar num primeiro momento um silêncio absurdo. E ao mesmo tempo eu consigo imaginar um turbilhão de coisas passando pela cabeça de Xerxes, porque ele estava tentando entender tudo aquilo. Mas como assim? Pedir por a sua vida, pedir pelo seu povo, mas
Quem pediu a morte da minha rainha? Quem pediu a morte do seu povo? Que história é essa? Que situação é essa? Eu fico imaginando o turbilhão de coisas passando sobre ali na cabeça de Xerxes, e eu imagino Amã sentado do outro lado da mesa, engolindo seco, porque ele percebeu que o rei ficou vermelho, que o rei começou a ficar furioso, e ele não tinha muito o que fazer. Eu imagino essa cena, essa situação, a apreensão que existiu naquele momento. Então o rei Xerxes abre a sua boca para perguntar para Ester: Ester, quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde que está ele? Quem que atreveu a pedir a morte da rainha? Quem que foi essa pessoa? Onde está essa pessoa? Aí sim, eu imagino Amã diante dessa pergunta gelado e começando a tremer, sem muito o que fazer, sem muito. E a Ester, sem nenhum pingo de medo, estendeu o braço e respondeu para Xerxes: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Se o dia tinha sido ruim para Amã até aquele momento, acabou de piorar. Acabou de piorar. Amã se encheu de pavor diante do rei e da rainha, porque ele foi apontado como traidor, ele foi apontado como inimigo. Ele não sabia da ascendência de Ester. Ou seja, na sua ânsia, no seu desejo de matar Mardoqueu e exterminar com o seu povo, ele não sabia que Ester tinha relação com Mardoqueu, ele não sabia que Ester era da mesma ascendência de Ester, ele não sabia que ela era judia. Então ele ficou apreensivo, ele não conhecia essa parte da história, ele não sabia dessa parte da história e não tinha o que fazer. O seu semblante mudou na hora, a taça cheia de vinho despencou da sua mão, quando ele viu Xerxes saindo furioso da sala, soltando fogo pelas ventas. Xerxes estava com ódio de Amã por tê-lo enganado e também com ódio de si mesmo por se deixar enganar. E no desespero, após a saída de Xerxes da sala, Amã agiu no impulso. Desesperado, ele se atirou sobre a rainha, literalmente ele se jogou sobre ela no sofá. E você acha que a situação não pode piorar? Eu digo para você, a situação pode piorar e piorou. Porque quando ele se lançou sobre a rainha para pedir misericórdia, para pedir clemência, para pedir a ajuda dela diante daquela situação, o rei entrou na sala exatamente naquele momento, e ele não viu um homem pedindo misericórdia à rainha, mas ele viu um homem tentando abusar da rainha. Ele interpretou aquela cena como um estupro, como um ato de violência sexual. Então ele diz: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? A ironia ainda não acabou. Rapidamente os guardas que estavam ali naqueles aposentos pegaram um saco e colocaram na cabeça de Amã e o prenderam. E um dos guardas olhou pela janela e viu a forca de mais de 20 metros de altura que tinha sido feita exatamente no quintal da casa de Amã. E um dos guardas olhou para o rei e falou assim: majestade, eu posso lhe dar uma sugestão? E o rei balançou a cabeça. E então ali aquele homem, aquele guarda disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Há uma forca, já está construída. Xerxes então acatou a sugestão e ordenou que Amã fosse enforcado no quintal da sua própria casa, na forca que ele mesmo mandou construir, para matar, para exterminar o seu maior inimigo, primo da rainha Ester. Vamos dizer se esse foi ou não foi um jantar marcante. Que jantar! Mas esse jantar me faz lembrar de outro. Esse jantar me faz lembrar de um outro jantar e me faz chegar a uma das mensagens centrais que esse livro nos traz. Porque por mais que a história de Ester ainda não estava resolvida, porque o decreto continua,
Os judeus serão mortos em questão de meses da mesma forma. Todos os judeus está autorizado, porque é um decreto irrevogável. Não pode se mudar aquele decreto. Então o decreto autorizando a morte dos judeus continuava valendo. Mas nós precisamos salientar um dos temas centrais que temos neste livro. E um dos temas centrais que temos é que nosso Deus é um Deus justo. Quando lemos o livro de Esther, nós podemos entender isso. Nosso Deus é um Deus justo, justo. Nada escapa à atenção de Deus e ninguém escapa à atenção de Deus. E o mal não prevalece, nunca prevaleceu, não prevalece e jamais prevalecerá. Essa é uma das mensagens centrais que temos neste livro. Mas como eu disse, esse banquete me faz lembrar um outro banquete acontecido décadas antes, em 539, exatamente antes de Cristo. Se estamos aqui aproximadamente no ano 470 e alguma coisinha, nós temos aqui quase 60, 70 anos antes aconteceu esse jantar a qual me refiro. Belsazar, rei da Babilônia, convidou 1000 pessoas dentre sua nobreza para se juntarem a ele em uma comemoração. Diz que a sala, em que ocorreu essa festa, a história nos mostra que tinha aproximadamente, essa sala, só para você ter uma noção, tinha aproximadamente 500 metros de largura, ou seja, 5 quadras de largura e 1.500 metros de comprimento, 15 quadras de comprimento. Essa era a sala, o local onde estava acontecendo a celebração. Numa das paredes nós tínhamos 4.500 pilares em formas de elefantes gigantes. Havia música, havia comilança e, como você pode imaginar, havia vinho, muito vinho. E enquanto Belsazar bebia seu vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor havia tomado lá do templo de Jerusalém, a fim de que o rei, os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas pudessem beber vinho nelas. Então trouxeram as taças de ouro, as taças de prata, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e enquanto eles bebiam e louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quando o exército de Nabucodonosor saqueou e destruiu o templo em 589 a.C., tomou tudo o que tinha de valor, incluindo a menorá, o altar de incenso, a mesa dos pães sagrados, muitas jarras e bacias de ouro e de prata. E esses utensílios permaneceram intocados, num depósito do rei, intocados por meio século. 50 anos se passaram e ninguém mexeu nesses utensílios, até Belsazar ordenar que fossem trazidos esses utensílios para servirem ali de taças de vinho em sua festa. Mas por quê? Porque não havia mais taças para beber? Não, porque ele simplesmente queria zombar de Deus. Mas em meio a essa zombaria, diz o texto, que de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido, ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. E eu imagino também a cena, uma mão suspensa no ar, e eu imagino que a sala era tão grande, precisava de iluminações específicas, e eu imagino que numa das paredes surge essa mão gigante a ponto do rei e todas as pessoas daquele lugar enxergarem. Não era uma mão pequena. Se o local era grande, também era muito alto, e aquela mão gigantesca apareceu perto de uma parede, e o dedo começou a escrever, a tirar o reboco, literalmente a tirar o reboco, e a escrever palavras naquela parede. Eu imagino todos num silêncio total, e Belsazar começando a estremecer e cair da cadeira,
porque o seu escárnio se transformou em espanto e a sua gargalhada se transformou em lamúria. E eu imagino também o seu coração acelerado diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Nenhum dos participantes foi capaz de decifrar aquela mensagem. Belsazar ordenou então que fossem trazidos astrólogos, adivinhadores, mas nenhum deles fez a menor ideia do que se tratava. E a rainha então, diante de toda aquela agitação, veio até a sala e quando encontrou o rei disse: não fiques assustado, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. O rei ordenou que Daniel fosse trazido rapidamente e Daniel entrou na sala. Temos agora um outro Daniel. Já se passaram muitos anos. Um Daniel de cabelos grisalhos, um Daniel já envelhecido, talvez um pouquinho encurvado por causa da idade, mas com uma fé inabalável em Deus. Belsazar ofereceu dinheiro e poder a Daniel, que recusou. E em seguida Daniel lembrou o rei Belsazar a respeito de como Deus havia castigado o seu pai, Nabucodonosor, dando a ele uma temporada de insanidade, na qual Belsazar deveria ter prestado atenção, porque a história nos mostra que num determinado momento Deus tirou a saúde mental de Nabucodonosor e ele se transformou num animal, literalmente pastando, comendo capim no meio do pasto. E Belsazar deveria ter observado isso, mas não observou. E Daniel, sem nenhum tipo de medo ou receio, disse para o rei naquele dia: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvastes os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E no verso 31 diz que naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dario, o medo, apoderou-se do seu reino. No exato momento em que Daniel estava explicando a profecia, o exército medo-persa rastejava por galerias de águas subterrâneas em preparação para tomar a grande cidade da Babilônia num ataque rápido e avassalador, que Belsazar nem sequer percebeu. Enquanto ele estava tomando, bebendo vinho e zombando de Deus, a poderosa Babilônia caiu. Belsazar foi morto, e nos séculos depois nós podemos ler essa história e nos deparar com um fato muito, muito importante. Nosso Deus é justo. O nosso Deus é justo. A história de Esther me mostra isso. A história de Belsazar me mostra isso. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é bom, mas Deus é severo. Romanos capítulo 11, no verso 22, diz o seguinte: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Você também será cortado. Queridos, raramente nós comentamos a respeito desse atributo de Deus. Nós gostamos de mencionar a bondade, a misericórdia de Deus, mas nós não gostamos ou nós não falamos sobre a severidade de Deus.
Nós não falamos de um Deus que se ira e de um Deus que é severo. Basta pensar nos nossos cânticos. Qual um dos cânticos que está sendo cantado não só pela nossa igreja, mas pelas igrejas mais diversas esparramadas por este mundo? É uma música que diz: és fiel, o coro dela diz: és fiel em todo tempo tu és bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. E a ponte diz: tua bondade me seguirá, Senhor. Como é gostoso cantar a bondade de Deus. Como é gostoso cantar que Deus é bom. Como é gostoso expressar a bondade de Deus. Mas a Bíblia não é tímida a respeito de falar da severidade de Deus. E por curiosidade, eu fiz uma pesquisa rápida em referências bíblicas sobre esses dois temas. E eu reparei o seguinte: a Bíblia, quando fala da ira de Deus, a Bíblia fala 150 vezes sobre a ira de Deus. Não só sobre ira, mas a ira relacionada a Deus. Existem 150 textos bíblicos que mencionam a ira de Deus. Mas existem apenas 32 textos bíblicos que falam da misericórdia de Deus. 150 sobre a sua ira e 32 referências sobre a sua misericórdia. Nós gostamos de cantar sobre a misericórdia, gostamos de falar sobre a graça, gostamos de falar sobre a bondade de Deus. E é bom falar, é bom proclamar que Deus é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é gracioso, mas é um erro desconsiderar a justiça de Deus. É um erro desconsiderar a severidade de Deus. Deus é bom e misericordioso com aqueles que confiam nele, porém Deus é severo com aqueles que lhe desobedecem. Portanto, eu concluo essa mensagem com duas palavras. A primeira, talvez, como uma palavra de advertência. Uma mensagem de advertência, e utilizo novamente o texto de Romanos 11, 22, com algumas palavras aí em destaque garrafal, para que você perceba o que o texto está dizendo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com aqueles que caíram, mas a bondade com você, desde que permaneça. Deus é bom com você, desde que você permaneça. Ele é bom, mas existe limite para a bondade de Deus. Ele é bom para com você desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Isso tem que ficar claro para as nossas vidas. E quando eu olho para um texto como esse, eu preciso entender na minha vida que Deus não é brincadeira. Com Deus não se brinca. Quando eu olho para um texto como esse, eu entendo que Deus não ignora o meu pecado. Deus não faz vista grossa para as minhas atitudes. Deus não me engole. Deus não me engole. Deus não, ele não releva, o meu proceder. Deus não faz vista grossa, Deus não dá um jeitinho, Deus não. Deus é justo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é sério, Ele é severo. E eu preciso levar isso em consideração. Você precisa levar isso em consideração. Não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com fogo, porque fogo é fogo consumidor neste caso. Eu cresci indo para a roça, crescendo para a fazenda, e uma das coisas mais divertidas para uma criança é brincar no fogão a lenha. Não tem talvez uma das coisas mais divertidas na fazenda do que ficar ao lado de um fogão a lenha e mexendo na brasa e cutucando a brasa, porque aquilo ali é encantador para uma criança. Mas eu sempre lembro da minha mãe ou do meu pai dizendo: não brinque com fogo, não brinque com fogo, não brinque com fogo, porque você vai se queimar. E a minha palavra para você nessa noite, olhando para esse texto, é: não brinque com Deus, não brinque com Deus, porque senão você vai se queimar. Só que não é uma simples brasinha, mas é o fogo, o lago de fogo e de enxofre chamado inferno. Não brinque com Deus. Deus é justo.
Deus é severo. Não brinque com o seu futuro, não brinque com o inferno, não vá na onda do, mas Deus é amor, mas Deus é amor, mas Deus é amor. Quer perguntar para Amã e para Belsazar lá no inferno sobre o amor de Deus? Fique à vontade para perguntar para eles, e eles vão dizer para você o quanto Deus é amor. Então tome muito cuidado, porque essa é uma das mensagens mais pregadas nos dias de hoje, o Deus amoroso. E eu não tenho problema em falar do amor de Deus, em cantar do amor de Deus, em expressar o amor de Deus, em valorizar o amor de Deus. Inclusive hoje vamos participar da mesa do Senhor, e quer mesa mais amorosa que essa. Nós não éramos nada, estávamos longe, éramos inimigos, e Deus nos trouxe para perto, nos fez assentar à sua mesa para banquetear com Ele. Ele é de fato um Deus amoroso, mas querido, o mesmo Deus amoroso é um Deus justo, é um Deus severo. Não brinque com Deus, não brinque, porque se você continuar vivendo a sua vida de forma errada, sabendo qual é a vontade de Deus, mas contrariando a vontade de Deus, contrariando a palavra de Deus, isso vai te resultar em fogo consumidor. Cuidado com isso. Mas essa também é uma palavra de consolo, não é só uma palavra de advertência. E por que eu digo que é uma palavra de consolo? Porque eu e você temos hoje muitos Amãs sobre a nossa vida. Com toda certeza, quando você ouve essa história do Amã e do Mardoqueu, você se identifica. Porque você fala assim, puxa, eu hoje sou um Mardoqueu, tem um camarada que me persegue. Tem gente que quer o meu mal. E vai falar que não tem? Gente que quer o seu mal. Gente que não quer te destruir, gente que não quer acabar com você. Existem muitos Amãs, e diante dos Amãs nós perguntamos, será que Deus não vai fazer nada com esses Amãs? Será que Deus, Ele não se importa com o meu sofrimento? Será que esses Amãs, os Amãs da vida, nunca serão castigados? Será que os perversos não sofrem as consequências dos seus atos? Será que os tiranos sempre escaparão impunes? Será que eles podem fazer o que bem entender e escaparão ilesos, sem nenhuma consequência? E a resposta da palavra de Deus é um sonoro não. Atos capítulo 17, verso 31, quando Paulo está encerrando a sua mensagem no Areópago, ali em Atenas. Paulo diz o seguinte: Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, sabe aquele sujeito que se aproveitou de você? Sabe aquele camarada que extorquiu você? Que lesou você, a sua conta, a sua vida, o seu nome, a sua reputação? Sabe aquele mentiroso que vive se dando bem por conta das mentiras contadas, mas está aqui para você porque você não aguenta mais vê-lo mentir e enganar as pessoas? Sabe aquele depravado, aquele valentão sádico? Sabe aquele pedófilo, abusador? Sabe aquele estuprador? Sabe aquele político ladrão que roubou a verba destinada aos pobres? Sabe aquele juiz vendido que usurpou a justiça, que passou por cima da lei e julgou a revelia, o caso lhe trazendo enorme prejuízo? Sabe aquele assassino que atropelou e matou o seu filho porque estava embriagado e continua solto, aprontando todas sem punição, porque a família dele tem muito dinheiro? Sabe aquele traficante que acabou com a vida, com a sua vida, com o futuro do seu filho? Sabe aquela pessoa que acabou com o seu casamento, que conseguiu destruir a sua casa? E você encontra essa pessoa no bom e no melhor nos dias de hoje, como se ela não tivesse feito nada e vivendo a vida impunemente. Se você sabe dessa pessoa, Deus sabe mais. Porque Deus conhece detalhes que você não conhece.
Deus sabe de coisas que você não sabe. E Deus conhece todos esses e todos os outros que eu poderia citar aqui. E eu digo algo para você: eles não ficarão impunes. Aquele cara pode ter entrado há muito tempo atrás num quarto, quando você ainda era criança, e ter violentado você, e estar vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, mas um dia esse camarada vai estar diante do tribunal, do juiz dos juízes, para prestar contas. Aquele cara que tem feito tanto mal, ou que fez tanto mal para você no passado, ele não ficará impune, porque Deus fará justiça, porque Ele é justo. Ele julgará a cada um deles com justiça, e Ele estabeleceu um dia. Eu não sei qual é esse dia, você provavelmente não sabe também qual é esse dia. Podemos imaginar e dizer que esse dia está perto, mas nós não sabemos qual é esse dia. Mas um dia haverá um clamor de trombetas nos céus, os anjos aparecerão, o Senhor aparecerá nas nuvens dos céus, voltando em grande poder e grande glória, e Ele voltará, e naquele dia todos comparecerão diante do tribunal de Deus, para serem julgados por todos os seus atos, por todos os seus pensamentos, por todas as coisas que fizeram e deixaram de fazer, por tudo comparecerão diante do tribunal de Deus, inclusive esses camaradas aqui. Todos. Você pode ter a impressão que hoje o crime compensa, e principalmente no nosso país, você pode ter a sensação de que vale a pena ser mal, de que vale a pena fazer as coisas erradas, porque ninguém é punido, porque as pessoas, existem tantos trâmites, e joga de um lado para o outro, e principalmente aqueles que têm condições, vão empurrando, daqui a pouco caduca, e a justiça não é feita. Você pode ter a sensação de olhar hoje para o sistema judiciário e falar, existem muitas falhas, e de fato a justiça não é feita em muitas situações, mas a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha. Deus é justo e é perfeito nos seus julgamentos, e um dia todos, sem exceção, todos comparecerão perante o tribunal de Deus, e Deus fará justiça sobre cada um deles, todos. Então isso me traz consolo, porque por mais que aqui nessa terra alguns podem passar impunes, diante de Deus, jamais. Podem reinar e governar e ter toda aqui, mas diante de Deus somos todos iguais. Não há distinção de cor, de raça, intelectual, cultura, nada. Não há. Pode ter muito ou pouco dinheiro, ser doutor ou ser inculto, todos vão comparecer perante o tribunal de Deus e serem julgados igualmente, todos. E lá não tem recurso, lá não tem segunda, terceira, não tem Supremo Tribunal, não tem nada. Quando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Juiz dos Juízes, bater o martelo, só existem dois destinos: céu ou inferno. Acabou. Eu digo para você que essas pessoas que precisam ouvir essa palavra, mas que estão vivendo essa vida de forma desregrada e prejudicando muitos de nós, eles não serão simplesmente enforcados ou mortos, mas eles queimarão eternamente no lago de fogo e enxofre, no inferno, pois Deus é bom, mas Deus é justo. Ele é bom, mas Ele é severo. E isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todas as pessoas na face da terra, para todas. Eu não sei se essa palavra, nessa noite, é uma palavra de advertência ou é uma palavra de consolo para você. Se por acaso Deus nessa noite quer dizer para você o seguinte: toma atento, porque eu sou bom, mas se você andar na minha bondade, porque se você não andar na minha bondade, eu corto você. Então Deus está advertindo você: tome atento. Mas talvez essa palavra seja de consolo, e você entrou aqui dizendo: Deus, eu estou sendo prejudicado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo massacrado, eu estou sendo injustiçado neste mundo. E Deus está vendo, e Ele vai julgar
porque Ele é justo juiz e severo no seu julgamento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O que é que você aprende dessa história, desse capítulo 7 de Esther? O que é que Deus traz ao seu coração nessa noite? O que é que você precisava ouvir aqui? O que essa história traz para você? Será que Deus está nessa noite puxando a sua orelha, dizendo: olha, eu preciso que você tome tento. Eu sou bom, e você canta e gosta de cantar sobre minha bondade, mas eu sou bom com aqueles que andam na minha bondade. Aqueles que não fazem a minha vontade, estão andando por este mundo de forma desregrada, eu corto. Eu sou severo. Ou será que Deus trouxe você aqui porque você, diante de tantas injustiças, você precisa ouvir essa palavra de Deus ao seu coração dizendo: calma, por mais que alguns até mesmo passem impunes aqui, um dia essa pessoa comparecerá perante o meu tribunal, e eu sou perfeito, porque eu não conheço como o homem conhece. O homem conhece o exterior, eu conheço o coração. Pai, eu não sei o que a Tua palavra trouxe aos corações nessa noite. Eu não estou deixando de falar que o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é. O Senhor foi bom com Mardoqueu. O Senhor foi bom com Esther. Mas eu preciso sempre dizer que o Senhor é justo. E o Senhor foi justo com Amã. O Senhor foi bom com Daniel. Mas o Senhor foi justo com Belsazar. Então, Deus, que a gente tome tento na nossa vida com aquilo que estamos fazendo. Se porventura, ó Deus, temos andado por este mundo e temos, ó Deus, contrariado a Tua palavra, a Tua vontade, que nessa noite o Senhor nos chame a atenção, para que a gente ande na Tua bondade, para que o Senhor seja bom para conosco, para que a gente não tenha que experimentar a severidade do Senhor sobre as nossas vidas. Que ninguém saia desse lugar nessa noite querendo brincar com fogo, querendo brincar com o Senhor, porque com o Senhor não se brinca. Porventura, ó Deus, alguns estão aqui injustiçados, sofrendo. Sofreram perseguição ou sofreram abusos, sofreram com palavras, com atitudes, sofreram com questionamentos, com críticas, sofreram com apontar de dedo errados, com pensamentos errados, com cobranças erradas. O Senhor é justo. O Senhor é justo e fará justiça. Pessoas enxergarão essa justiça, e eu espero que ainda em vida as pessoas enxergarão que nada fizemos, que isso é mentira, que nós não somos isso. Mas se porventura, ó Deus, nessa vida ainda não houver justiça suficiente, que a gente possa crer naquele dia, quando todos comparecerão diante do Senhor, para que a justiça seja feita. Trabalhe isso no nosso coração, Deus, que esse livro nos traga esse ensinamento, nos traga essa instrução, que essa história nos mostre que o Senhor é bom, mas que o Senhor é justo, que o mal não prevalecerá jamais, nem nesta vida, nem na porvir. Quando os nossos olhos se fecharem para este mundo, todos, brancos, negros, amarelos, vermelhos, todos, ricos, pobres, doutores, cultos, incultos, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos compareceremos perante o seu tribunal, todos.
e que a gente leve isso a sério. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.